Agora, muitas pessoas falam assim: ah, Carol, fundo de papel, vou vender, não vale mais a pena, porque muitos deles estão atrelados aí à taxa Selic, Aham. CDI, enfim. Vale a pena, na tua opinião, Gabriel? Tem ainda oportunidade em fundo de papel? Fundo de papel, na minha visão, esse é o momento, tá? Esse é o momento de fundo imobiliário de papel. Não quando estava com PVP de 1,5, 1 ali que estava com 5, 10% acima do valor patrimonial. O momento é agora, tá? Abaixo do valor patrimonial de 1. A gente está vivendo um momento que a inflação está mais contida, mas a gente tem que lembrar que a gente vive no Brasil, né? Inflação no Brasil, o Tendência a IPCA, 6%, né? Tá baixinho, mas daqui a pouco explode, né? E isso pode acontecer em breve. Então, assim, aproveitem os bons fundos imobiliários de papel ainda enquanto estão baratos, tá? Eu venho comprando muito fortemente fundo imobiliário de papel nos últimos tempos por conta disso, né? Tô conseguindo pegar ótimas oportunidades aí com 5%, 10%, 15%, 20% de desconto em alguns casos, que eu tenho certeza que em um outro ciclo de mercado as coisas vão mudar e esses fundos imobiliários vão negociar acima do valor patrimonial. E é aí que é o momento que eu vou colocar o pé no freio. É o momento que eu não vou comprar porque naquele momento vai estar barato. Então, como eu falei, o mercado funciona em ciclos. Então, você tem que saber se comportar em cada um deles. Que Agora, você não fundos? acha, Gabriel? Vamos puxar aqui do Gabriel? E que fundos de papel que você tá olhando? Fala pra Pois turma é. estudar, né? Vamos lá. Muita gente já deve estar na cabeça aí MXRF, né? E MXRF, nesse momento, é um ótimo fundo imobiliário. Sou cotista, invisto, mas não estou comprando porque, mais uma vez, está acima do valor patrimonial. Então, não faz sentido nesse momento. Existem opções muito boas, tá? Alguns fundos que eu tenho na minha carteira e venho comprando muito forte. RSR11, um fundo imobiliário de papel que, inclusive, vem aumentando os dividendos nos últimos tempos, tá? É um fundo que estava ali com uns 10% de desconto. É o R? RECR11. Ah, certo. RECR... REC R11. RECR11. Ele tá com um desconto ainda muito bom e é um fundo que vem subindo. Eu espero aí que nos próximos 3, 4 meses seja um fundo imobiliário para chegar próximo ali do valor patrimonial, tá? Porque ele tá em uma ascensão muito forte do dividendo, né? Inclusive o dividendo dele para esse mês saiu ontem aí, é o maior dividendo desde o primeiro semestre do ano passado, tá? Então é uma subida muito forte. Outro fundo imobiliário que eu tô olhando também com bem de perto é o Habit 11, tá? É um fundo imobiliário de papel que tá lá dentro da XP, é um fundo imobiliário que tá com um desconto bem interessante. Ele é um high yield, mas ele é um high yield que, no meu ponto de vista, é muito bem gerido, tá? Então ele consegue estar trazendo um dividendo ali bem acima do 1%, tá? Ainda descontado. E um terceiro fundo imobiliário também de papel que eu tô olhando é o VRTA, tá? É um fundo já mais antigo, mais consolidado dentro do mercado aí, e que tá com um dividendo também bem bacana e um potencial de subida muito forte, tá? Então são 3 fundos de papel que nesse momento fazem sentido. Eu tenho 2, inclusive, desse que você falou, que é o VRTA e o REC R11. Aham. Eu tenho na minha carteira. Agora, Gabriel, você acha que com a taxa Selic caindo cada dia mais, esses fundos de papel, Uhum. que muita gente acabou pulando do barco, porque começou a pagar um pouco menos aí, digamos assim. Uhum. Por isso que a gente teve essa queda aí do Uhum. valor patrimonial, né? E só reforçando aqui, para quem não conhece, fundos imobiliários de papel, eles investem, né, em papéis, no caso, que são os famosos CRIs, geralmente, né? O Gabriel vai complementar aqui, melhorar a minha contribuição, né? Que são os certificados de recebíveis imobiliários, Exato. pessoal. E geralmente esses papéis, eles estão atrelados a indicadores como, por exemplo, o DI ou o IPCA, tá? Que são indexadores da renda fixa. Apesar, né, o que acontece? Uma maneira simples aqui. Você comprou um fundo imobiliário de papel, que nem o Gabriel tá falando. Você vai ter um gestor que vai estar comprando por você, tá? CRIs no mercado. São ativos atrelados à renda fixa. Só que, apesar dele estar investindo em ativos da renda fixa, ele continua sendo um produto de renda variável. No caso, o fundo imobiliário, o Gabriel vai melhorar a minha colocação. Mas, Gabriel, a minha dúvida é a seguinte. Esses fundos imobiliários que investem também em produtos de renda fixa, como eu falei aqui, eles tendem a pagar um pouco menos. Mas com a queda da Selic, tem CDB, LCI, LCA, que também vai continuar pagando menos ainda, talvez. Uhum. Você acredita que a fuga desses investidores de renda fixa para os fundos imobiliários de papel podem fazer com que a cota se valorize desses produtos, no caso? Exatamente. Eu acredito que sim, né? Esses fundos imobiliários de papel, como você trouxe, né? Os fundos de CRIs, de CRIs, são fundos que a gente pode explicar assim para o público em geral,
de dívida imobiliária, né? Então, basicamente, o que esse investimento faz? Empresta dinheiro ali para o mercado imobiliário, né? Então, a construção que você vê, fala, poxa, de onde está vindo tanto dinheiro? Por que essa cidade tem tanta obra? Muitas vezes vem de fundos imobiliários, né? Porque é emprestado um dinheiro, quem pega o dinheiro faz ali a obra e devolve esse dinheiro com alguma taxa. E geralmente é o IPCA, né? A inflação ali, né? E os investidores têm que ficar muito atentos a isso. Por que eu bato tanto na tecla do PVP? Porque a gente está emprestando dinheiro, né? É uma dívida imobiliária. Então não faz sentido você pagar acima do que aquela dívida vale, né? Então é bem importante a gente olhar isso, né? Então fundo de papel a gente tem que olhar para histórico, para gestão e para preço, né? Dividendo fica lá para o final da comparação. E isso que você trouxe é bem interessante, né? A gente está vindo aí com inflação bem baixa nos últimos tempos, né? Inflação nos últimos 12 meses abaixo dos 5%, inclusive, que para o Brasil, historicamente, está bem fora da realidade, né? E isso deve mudar, né? A gente está vendo ali que a visão da taxa de juros pode ter alguma mudança. O Banco Central esperava baixar mais essa taxa Selic mais forte para esse ano e as coisas parecem que não vão ser assim, né? Então, muita coisa pode mudar até o final desse ano, inclusive, né? Então, a gente pode ver a taxa Selic, inclusive, parar de cair, ficar mantida ali por algum tempo, talvez até o ciclo se inverter. Então, é bem importante que o investidor de fundo imobiliário esteja atento a isso, né? Esteja atento a essas mudanças, modificações que podem acontecer. Se a gente fosse ter uma queda muito forte da taxa Selic, até, sei lá, 3%, 2%, né, a gente tivesse um horizonte favorável para isso, aí sim valeria muito mais a pena ter mais fundos imobiliários de tijolo, né, dentro da carteira. Mas nesse momento eu vejo que ter uma carteira ali com pelo menos 30% de fundo imobiliário de papel faz muito sentido por conta disso. Então são fundos que vão te proteger da inflação, Sim. tá? Então é bem importante que o investidor nesse momento esteja atento a isso, porque se de fato esse horizonte mudar, como eu falei aqui, o mercado de fundos imobiliários vai mudar também. E esses fundos imobiliários de papel vão estar pagando mais, porque a inflação vai estar maior, e aí o mercado já precifica isso, né? Então esses fundos vão ficar mais caros, né? Então é bem importante entender isso.